A Sicredi Loja tem tudo o que você precisa. Os melhores produtos, muita variedade em móveis e eletrodomésticos. Tudo para deixar sua casa mais bonita. O quarto dos seus sonhos, sala de estar, sala de jantar com requinte e bom gosto. Armários, fogões de várias marcas, geladeiras, freezers, máquinas de lavar, bicicletas e tudo o que você procura em até 10 vezes sem juros no crediário ou cartão. E à vista tem desconto especial. Sicredi Loja, sempre inovando para melhor lhe atender. Visite nossa página nas redes sociais pelo Instagram e o WhatsApp 31 98642 1451. Sicredi Loja, tudo para fazer você feliz. Avenida Dom Cirilo 368. A Madeireira e Serraria Cássia está sempre pronta para atendê-lo, oferecendo os melhores e mais variados produtos para sua construção. Madeiras Tuturubá, Paraju, Ipê, Sucupira e outros. Temos eucalipto tratado, serviço de marcenaria e carpintaria. Serraria Cássia, excelência em atendimento, o melhor preço e entrega em toda a região. Há mais de 50 anos no mercado. Rua Quintino Moreira, 432, Centro. Parauapeba, 3714-1563. O mundo está de ponta cabeça, mas nós vamos dar a volta por cima. Levantar, sacudir a poeira, virar a chave. Nós vamos mudar de fase. Atravessaremos a maior crise do planeta. Conectados. Conectados a quem amamos, a família, home office, reunião virtual, escola em casa, rede social, e-mail, notícias, Google. Como vencer a pandemia? O planeta somos é a Terra. Nós somos a Navegador Internet. Todos conectados. Drogaria Gerezim. Se você procura por variedade em medicamentos ou perfumaria, a Drogaria Gerezim tem. Bom atendimento, descontos e ótimos preços, a Drogaria Gerezim também tem. A diferença é que somos de Parauapeba. Temos tradição e você conhece. Drogaria Gerezim. De Parauapeba para Parauapeba. Entregamos em domicílio 31 3714 1017 ou 99772 3220. Avenida Dom Cirilo 247 Centro. Olá, povo de Deus, povo santo, um forte abraço. Está no ar o programa Palavra Viva em sua casa. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família e abençoe o seu lar. Pastor Diego, prazer. Prazer, pastor. Com grande satisfação que nós estamos aqui mais uma vez, trazendo este programa ao coração de todos os telespectadores da TV Gerais. Tenho certeza que será uma bênção na sua vida, na sua casa, no seu lar. E eu peço para que você fique com o seu coração aberto, para que você receba esta palavra de Deus e que você viva no nome de Jesus. É isso mesmo, pastor. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, porque nós não vamos falar de nós mesmos, nós vamos falar da palavra de Deus, com certeza, né? E a palavra de Deus, ela é poderosa, ela faz o seu efeito. Então, se você, como o pastor sugeriu, você ficar com o seu coração aberto para receber a palavra, né? E eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. E hoje nós vamos falar de um grande amor de Deus, um amor sem limite, pastor. É verdade. Essa é a essência do nosso Deus, né? É verdade. E nós podemos abraçar esse Deus porque a vitória está em Deus, em todas as áreas das nossas vidas. Nós nunca vamos ser decepcionados por Deus, pastor. Nós podemos ser decepcionados por pessoas e até por nós mesmos, mas por Deus não, né? O segredo de uma vida de sucesso é ter a presença de Deus nos nossos corações. Exatamente. Né? Se nós temos a presença de Deus, nós temos tudo. Temos tudo. Então, essa é a maior riqueza, né? É isso aí.
E eu quero ler aqui para a gente meditar, querido, o que está escrito no livro do profeta Jeremias, no capítulo 31, versículo 3, que está escrito assim: de longe me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Olha, aqui o texto está falando que Deus nos deixou vê-lo, e com amor eterno ele nos atraiu, e então é exatamente tudo que nós precisamos. Nós precisamos, né? E eu tenho certeza que o que nós mais queremos, aquele que é cristão, aquele que é temente a Deus, é ver Deus. Né? Mesmo que os nossos olhos hoje não possam contemplar a pessoa física de Deus, nós podemos ver com os nossos olhos espirituais. Né? E é interessante que aqui o texto diz que ele nos atraiu pelo seu amor. Né? Ou seja, não foi pelo seu poder. Às vezes as pessoas, por exemplo, que querem ser conhecidas e reconhecidas, né, eles empregam a força do poder. Né? Eles fazem as pessoas conhecer porque sabem que ele tem poder, ele tem força, né? Ele tem uma caneta na mão, por exemplo, e ele assinou ali, o negócio vai acontecer. Deus nos fez conhecer pelo seu amor, pastor. Verdade. Olha que maravilha que é isso. Ele nos amou tanto, ele fez tanta bondade, benignidade para conosco, que nós o amamos também. É verdade. Por isso que o texto diz, pastor, que nós amamos porque ele nos amou primeiro. Com certeza. E a maior prova de amor que Deus ele demonstra para todos nós foi ele deixar o seu filho Jesus vir a esta terra, entregar por amor a mim, por amor a você. Jesus ele veio, se entregou, morreu na cruz e nós sabemos, né, que Jesus ao terceiro dia ele ressuscitou e hoje está à destra do trono de Deus. Então nós podemos ver que a vinda de Jesus a esta terra, pastor, é a demonstração, a maior demonstração de amor que esta terra já se viu. Então nós podemos ver que nós somos amados demais. Talvez você pode pensar assim, nossa, mas ninguém se importa comigo, ninguém me dá uma atenção necessária que eu acho que eu preciso ter. Às vezes muitas pessoas pensam desta forma. Olha, mas eu quero te dizer, mesmo que se ninguém te dá atenção, mesmo que você acha que está desprezado pelas pessoas, sabe, que você entenda que Deus ele te ama, que Deus ele tem um propósito na sua vida, que Deus ele quer transformar o teu coração, ele quer transformar a tua vida, ele quer fazer infinitamente mais sobre você e em você. Então que nós possamos realmente tomar posse desta palavra, sabe, que nós possamos realmente sentir amado por Deus, porque de fato não é só sentir, mas é uma realidade. Você é amado por Deus. Então que nós possamos realmente decretar isso nas nossas vidas. Eu sou amado por Deus. Por mais que talvez o meu filho não me dê a atenção necessária, o meu marido não me dá, a minha esposa não me dá a atenção necessária, eu preciso de entender que eu sou amado por Deus e Ele está sempre de braços abertos para te receber, Ele está sempre com os ouvidos atentos para ouvir o seu clamor, ouvir a sua oração, então que você possa realmente entender, compreender, tomar posse de que você realmente é um amado, uma amada pelo Senhor. Pastor, o amor de Deus é a base da sua aliança, né? Ele tem uma aliança conosco, querido, e essa aliança está sobre a base do seu amor. É pelo tanto que nós podemos observar, ver e sentir esse amor que nos faz envolver com Deus, que nos faz ter interesse por Deus, porque Ele é bom. Uma coisa que chama também nossa atenção aqui, pastor,
quem escreveu isso? Que é o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele é conhecido pela sua integridade, que foi um homem íntegro, mas também foi um homem de discurso duro. Verdade. Ele pegava pesado para levar a palavra de Deus ao coração das pessoas. Sim. E aqui, né, em específico, nesse texto, ele está falando aqui desse grande amor de Deus, né, que Deus tem para conosco. Então, é por isso que o tema de hoje, né, será o amor sem medida, que é o amor de Deus. E outra coisa, querido, Deus quer que nós amamos a Ele e as pessoas dessa mesma intensidade do amor dele para conosco. Verdade. Né? Parece que é assim, mas isso é impossível. Não é. Né? Deus não dá nada impossível para a gente fazer. Tudo que Deus ordena, manda que nós façamos, é porque existe possibilidade. Talvez possa até exigir de nós assim, um esforço maior. Né? Sim, claro. Porque realmente a palavra de Deus nos orienta que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem, amar aqueles que, né, é contra a gente. E eu sei, se você for pensar friamente, sem conectar ou sem estar conectado com Deus, você vai falar, não, isso aí não dá não. Verdade. E duas coisas, pastor, que o senhor estava falando. A primeira é que Deus, a própria palavra do Senhor diz que Ele não coloca fardos que nós não suportamos. Então, isso é um primeiro ponto que eu gostaria de falar. E a segunda coisa é em relação ao esforço, né? Que realmente tem situações na nossa vida, nós temos que esforçar mais, nós temos que, batalhar mais. A palavra de Deus diz que nós, para herdar o reino dos céus, será por esforço. Verdade. Então, realmente que nós possamos tomar posse, né? E entender que o Senhor nos ama e que eu preciso fazer aqui na terra, né, conforme o pastor ele disse, nós precisamos de fazer com a mesma intensidade que o Senhor nos amou. Exatamente. E é mandamento, né, pastor? É bíblico. O Senhor disse que nós precisamos amar uns aos outros, né, conforme Ele amou a sua igreja. Então isso aí é a base de que nós conseguimos amar o próximo, nós conseguimos fazer as coisas na mesma intensidade que Ele fez para com todos nós. E é um dos primeiros mandamentos do Senhor, né, sim, pastor? O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Sim, ou sim. seja, nada pode comparar o seu amor com o amor que você tem com Deus. Nada, né? Não é o seu filho, não é as suas coisas, muito menos as suas coisas. Né? Você precisa amar a Deus sobre todas as coisas. Deus tem que estar em primeiro lugar. É verdade. Deus não pode estar em segundo lugar. É verdade. E eu sei que, infelizmente, tem muitas pessoas que, na pontuação de 1 a 10, Deus às vezes não está nem relacionado entre os 10. Né? É verdade. E Ele diz que Ele tem que ser o primeiro. Para nós amar, para nós sermos diferente do que as pessoas fazem, das pessoas que eu digo, aquelas que não conhecem Deus, é exatamente isso. É amar a Deus nessa intensidade. E o segundo mandamento é amar o próximo como a nós mesmos. Né? É amar o irmão como Cristo amou a igreja. E Cristo amou a tal ponto que Ele deu a sua vida, né? Se entregou por ela. Então, é nesse nível aí que nós precisamos aprender a estar para fazer conforme a palavra de Deus. E nós queremos aqui destacar, segundo esse texto que nós lemos, querido, algumas atitudes de Deus. E a primeira atitude aqui, que o texto diz, ele está dizendo aqui, de longe se me deixou ver o Senhor. Olha, se Deus nos faz vê-lo, isso é algo maravilhoso, pastor. Porque eu acredito que o cristão mais quer é poder ver Deus.
né? E eu disse, e eu volto a repetir, mesmo que nós hoje não conseguimos ver Deus com os nossos olhos físicos, mas que nós possamos vê-lo com nossos olhos espirituais. Sim. Tem gente que fala que, né, eu conheço Deus, eu conheço Jesus desde criança e tal, mas não conhece porque as atitudes que cometem, né, comprova que não faz, não conhece. Né? Porque quem conhece deixa de fazer porque sabe que ele viu Deus, Deus se revelou a ele. E é o que o texto diz aqui, Deus me deixou vê-lo. Né? E outra coisa interessante, querido, que em Mateus 5,8 está escrito que bem-aventurado, ou seja, que feliz são os puros de coração, pois eles verão a Deus. Quem tem um coração puro, aquele que, né, não tem o seu coração como um armazém de maldade, coisas erradas, impuras, né? Mas aquele que tem um coração puro, os olhos espirituais conseguem enxergar Deus, né, pastor? Com certeza. Que nós possamos ter o nosso coração conforme o que a palavra de Deus diz, que os nossos corações possam ser puros, para que nós possamos conseguir ver Deus, para que nós conseguimos contemplar a grandeza do nosso Deus. É por isso que muitas pessoas, pastor, talvez no mesmo ambiente, elas pensam de uma forma diferente, sabe? E tudo isto é relacionado à questão de pureza de coração. É exatamente o texto que nós lemos, sabe? Pode existir duas pessoas no mesmo ambiente, mas com um pensamento completamente oposto um do outro. Verdade. Sabe? E o segredo é ter um coração puro, é ter um coração sem maldade, é ter um coração conforme o que a palavra de Deus diz, sabe? Pode existir pessoa no mesmo ambiente, um que consegue ver as coisas de Deus e aquele que está cego para essas coisas, sabe? E que vivem realidades completamente diferentes uma da outra. Então, que nós possamos realmente ter o nosso coração puro para que nós possamos ver a grandeza do nosso Deus. E quando a gente contempla a grandeza do nosso Deus, nós vamos contemplar o grande amor que Ele tem por cada um de nós. Pastor e telespectador, isso é tão interessante, pastor, que quem não tem um coração puro, além de fazer as coisas que está completamente fora do padrão de Deus, eles ainda debocham de Deus. Né? Se tem uma coisa que é gravíssimo, é uma pessoa debochar de Deus, pastor. Porque a Bíblia diz que nós vamos colher aquilo que nós plantarmos. Então, se alguém debocha de Deus, ele vai pagar muito caro. Né? E não convém às pessoas passar por esse caminho tão difícil, né? de pagar a Deus por uma coisa que ele fez de errado. Verdade. E a mão de Deus, ela é pesada. Né? Então, Deus está se revelando a nós, conforme o texto diz, e não é de hoje, não, é de muito tempo. Quanto tempo, né? Às vezes a gente vê aí pessoas que andou praticando só coisa errada, depois, né? Mesmo que ele fez coisa errada a tal ponto que ele foi preso, lá na cadeia, lá numa cela, ele aprende da palavra de Deus, Deus confronta ele ali, e Deus se revela a ele ali, e ele muda então de posição, né? Ele que era uma pessoa terrível, passa então agora a andar e praticar as coisas boas, as coisas de Deus. E a gente encontra pessoas que criticam, né? Ah lá, aquele depois que fez tanta coisa errada, agora fica andando com a Bíblia debaixo do braço, fica pregando a palavra de Deus. Queridos, quando isso acontece, é porque ele teve um encontro. Verdade. Conseguiu contemplar a grandeza de Deus. Deus se revelou a ele. Deus chegou perto dele e se apresentou. Isso é maravilhoso. Né? Todo mundo precisa desejar isso, querido, e às vezes as pessoas são criticadas por isso, pastor. Verdade. Né? Então, Deus, ele tem se revelado a nós faz muito tempo e Ele quer revelar
para você, se porventura ele ainda não se revelou, se porventura você ainda não o conhece. Fica, querido, aí a dica para você ficar esperto, né? E tentar ouvir a voz do Espírito Santo de Deus falando ao seu coração, porque Ele quer mudar a sua vida. Talvez sua vida não esteja boa, Deus quer que você tenha uma vida boa. Ou talvez você já tenha uma vida boa, mas Deus ainda quer melhorar ainda mais. E o melhorar ainda mais é fazer você o conhecer. Essa é a verdadeira riqueza, né, pastor? É verdade. Conhecer Deus. Muito bem. Nós vamos ter que ir para um pequeno intervalo, mas nós voltamos logo em seguida para nós continuar falando sobre esse grande amor do Senhor. Amém? Eu te aguardo, não saia daí, e eu tenho certeza que vai ser muita bênção na sua vida, essa palavra. Casa das Tintas, tintas imobiliárias, linha de tintas prontas, automotivas e complementos. Toda linha Souvenir nas cores prontas e Self Color. São mais de 5.000 cores para você escolher. Casa das Tintas, as melhores marcas, ótimo atendimento e o menor preço. Parcelamos em até 10 vezes no cartão. Casa das Tintas, a melhor qualidade para sua pintura. Entrega rápida em toda a região. Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 125, 3714-1098. Direção do Beto. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Artefato, acessórios e revestimentos, a loja mais completa da cidade e região. São mais de 7.000 itens, ferragens diversas, fechaduras, dobradiças, puxadores, trilhos, rodanas, rodízios, fornecimento de material para forros PVC, fibra mineral e isocril, material e serviço de instalação de forros e divisórias. Artefato, a maior referência em acessórios e revestimentos. Faça o seu orçamento e comprove. Melhor preço e qualidade, Artefato, Artefato. Rua Doutor Renato Azeredo, 1867, Centro, perto da rodoviária 7 Lagoas, 3773-3344. Drogaria Gerezim. Se você procura por variedade em medicamentos ou perfumaria, a Drogaria Gerezim tem. Bom atendimento, descontos e ótimos preços, a Drogaria Gerezim também tem. A diferença é que somos de Paraopeba. Temos tradição e você conhece. Drogaria Gerezim, de Paraopeba para Paraopeba. Entregamos em domicílio. 31 3714 1017 ou 99772 3220. Avenida Dom Cirilo, 247 Centro. Olá, nós estamos de volta com o programa Palavra Viva em sua casa e neste momento eu gostaria de fazer um convite especial para você e para a sua família. Nós da comunidade evangélica Palavra Viva convidamos você e a sua família a estar conosco nas nossas atividades. Nós temos cultos todo domingo às 19 horas, culto de adoração ao Senhor. Venha você e a sua família adorar o nosso Deus conosco. Toda terça-feira nós temos o estudo bíblico, onde você pode perguntar, onde você pode questionar, onde você pode tirar todas as suas dúvidas sobre a palavra de Deus. Venha você e a sua família estar conosco também nesse dia, nesses estudos tão importantes para as nossas vidas. Toda quarta-feira nós temos o culto na Canabrava. Você que é da região de Canabrava, de São José da Lagoa, venha também conosco toda quarta-feira às 19h30. E também aos sábados nós temos o culto dos jovens, todo sábado às 19 horas. Você, jovem, é o nosso convidado a estar conosco também nesses sábados que tem sido uma bênção na vida de todos os jovens e eu conto com você. Muito bem. Você quer aprender, você quer conhecer mais a Deus? Venha, nós estamos ali estudando junto, ensinando e aprendendo também
né, sobre Deus nesses dias que o pastor acabou de falar. Bom, então nós vimos aqui as atitudes de Deus para conosco, e a primeira atitude dele conosco foi ter se revelado a nós, foi ter nos deixado vê-lo. E a segunda atitude de Deus, que o texto que nós lemos, né, em Jeremias capítulo 33, versículo de número 1, ele diz, nessa segunda atitude, ele fala assim: com amor eterno eu te amei. Olha, isso é tão profundo, pastor. Com amor eterno, ou seja, o amor de Deus não é de ontem, desde que você fez alguma coisa boa, que Deus começou a te amar. Não é porque você deu uma cesta básica para alguém, não é porque você dobrou o seu joelho e orou a Deus, e Deus então passou a te amar. Aqui o texto está dizendo que com amor eterno eu te amei. Amor eterno não tem princípio nem fim, pastor. Verdade. E a Bíblia diz que Deus nos amou antes da fundação do mundo. Ou seja, não foi por causa das nossas atitudes que Deus passou a nos amar. Graças a Deus, pastor. Porque se Deus fosse nos amar pelas nossas atitudes, olha, nós estaríamos perdidos. Todos estaria perdido. Então, não foi, ele nos amou antes da fundação do mundo, antes de fazer as coisas, querido, ele já nos amou. Ele nos amou porque um dia ele chama o Filho e o Espírito Santo e diz para eles assim: façamos o ser humano a nossa imagem e a nossa semelhança. Ali Deus estava engravidados de nós. E foi exatamente o que ele fez. Depois daí, então, que ele foi fazer o mundo. Ou seja, antes de começar o mundo, é eterno realmente esse amor. Porque não teve tempo desse amor, não teve o tempo que ele iniciou. E quando ele falou isso, estava fora do tempo. Olha para você ver que profundidade. E ele continua nos amando. Então ele não nos ama, não é porque nós fazemos coisas boas, não. Ele nos ama porque ele quis nos amar. Ele decidiu nos amar. Não é tremendo isso, pastor? Demais. Eu faço uma pergunta para você. Você consegue compreender o grande amor que Deus tem por você? Sabe, pastor, e outra coisa também que nós temos que meditar, e aquelas situações que nós nem visualizamos, mas nós podemos ver o cuidado de Deus para conosco. Sabe, talvez um livramento de um acidente, um livramento de uma doença, verdade. Sabe, enfim, inúmeras situações que talvez nós nem conseguimos ver, mas nós podemos ver que Deus ele tem cuidado de nós, que Deus ele tem cuidado dos seus filhos, da sua igreja, do seu povo. Então, que nós possamos, no nome de Jesus, realmente tentar conseguir compreender este grande amor que Deus tem por nós. Porque às vezes falta palavras para expressar o quão Deus nos ama. Sabe, falta palavras para nós, medir este grande amor que Deus tem para cada um de nós. Tanto que a própria palavra do Senhor, o próprio Senhor, ele fala que Deus amou o mundo, ele não coloca o limite. Ele fala, olha, Deus amou o mundo de tal maneira. E aí fica a critério meu, seu, para nós entendermos qual é o tamanho do amor de Deus. Não tem como medir. Não tem palavras para expressar. É simplesmente viver, sabe? E eu tenho certeza que se você vive este amor, você está entendendo o que eu estou dizendo. Mas se você não vive este grande amor, eu quero que você entenda o que eu estou dizendo. Sabe, que você possa realmente falar assim, olha, a partir de hoje eu quero entender o que o pastor está falando. Eu quero entender o que os pastores estão ministrando. Eu quero sentir este amor. Eu quero experimentar deste amor. Sabe, é simples. É só você abrir o teu coração e dizer, Senhor, eu quero experimentar este grande amor. Eu quero viver o que eles estão falando.
Eu preciso experimentar, eu preciso ter essa experiência na minha vida, sabe? Então que você possa, no nome de Jesus, abrir o teu coração, ser sincero com Deus e viver esta grande, mega experiência que é de compreender ou tentar compreender, melhor dizendo, o grande amor que Deus tem para cada um de nós. Pastor, isso é tão interessante, tão forte, tão profundo, que o apóstolo Paulo ele escreve uma carta aos romanos e ele cita lá que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar desse amor. Tem pessoas que estão refugando esse amor, pastor. Tem pessoas que não estão querendo aproximar desse amor, mesmo às vezes sofrendo, né? Tendo um coração vazio de coisas boas. Sabe? Existe em cada ser humano um lugar que só cabe a presença do Senhor no seu coração. Para preencher esse vácuo, é só a presença do Senhor. Para ter mudanças de vida, para viver melhor, sabe? E às vezes as pessoas acham que viver melhor é se ter muito dinheiro, é se beber à vontade com os amigos, né? E não é isso, né? Está longe disso, pastor. Verdade. É o amor de Deus, é a presença de Deus. Então nada pode nos separar desse grande amor de Deus que o texto está dizendo, que está em Cristo Jesus. Ou seja, você precisa conhecer e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, é o seu Salvador. Ele morreu no seu lugar para você não ter que pagar algo que você não conseguiria nunca pagar, né, pastor? Verdade. Nunca. Como que nós vamos pagar pelos nossos pecados, pelas nossas ofensas a Deus, né? Então nós ficamos assim, sem saber, quem não conhece, claro, Sim. sem saber o que fazer. É Jesus, simplesmente assim. A Bíblia fala nos Salmos 116, 12, pastor, o que eu darei ao meu Senhor pelas coisas maravilhosas que Ele me tem feito. O quê? Só tem uma coisa, só obediência, obedecer a sua palavra. E para você obedecer, você precisa conhecê-la. Não é assim? Com certeza. E essa pergunta ela é tão importante, né, pastor? O que eu darei ao Senhor, né, por todos os benefícios que Ele tem me feito? Às vezes nós começamos a pensar em coisas materiais, né? Não, eu vou dar um recurso, vou dar isso, vou fazer aquilo. Não. O Senhor, a gente não consegue mostrar o nosso amor a Deus simplesmente pelo recurso que nós temos ou que nós podemos dar de uma forma física, né, pastor? Vai muito mais além do que o físico. Ele quer o nosso coração. É exatamente o que o pastor disse, a obediência, é o todo. É tudo que você pode dar, é você honrar o Senhor, é você satisfazer o Senhor com a sua obediência. Você pode ter certeza que um pai ou uma mãe, eles ficam felizes, gratos com os seus filhos, simplesmente por honrar e obedecer a eles. Exatamente. Sabe, eu tenho certeza que é uma grande satisfação de você ter um filho que te honra, que te obedece, que escuta a sua fala, os seus conselhos, isso. Então, que nós possamos realmente ser assim com o Senhor, que nós possamos honrar o Senhor, que nós possamos obedecer ao Senhor, que nós possamos estar com o nosso coração completamente nas mãos de Deus. Isso mesmo. E interessante, querido, que a terceira atitude do Senhor aqui, através desse texto, né, é a consequência do amor. E ele diz assim, por isso, com benignidade te atraí. Querido, benignidade, né, consiste em você tratar as outras pessoas como você queria que elas te tratassem. Então ele está falando assim, olha, eu estou tratando vocês como eu quero que vocês me tratem, né? Foi com esse grande amor. Então,
Busca conhecer a Deus, querido, porque você só tem o que ganhar. Deus tem coisas maravilhosas para mim e para você. São enriquecedoras as coisas que Deus tem preparado para mim e para você, pastor. Com certeza. Muito bem. Então, querido, é exatamente isso que Deus traz nesse dia, através desse programa, por essa palavra ministrada ao seu coração. Pastor Diego, chegamos ao final. Verdade. Eu quero finalizar dizendo o que a palavra de Deus diz em Jeremias, no capítulo 33. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Que você possa buscar o Senhor com todo o seu coração, com toda a dedicação, com todo o amor, com todo o respeito, com toda a obediência. Muito bem, que Deus abençoe você, meu querido, a sua família, o seu lar. Amém? Eu gostaria de finalizar com uma pequena oração. Pai, continue com as tuas mãos estendidas, Senhor, nos abençoando, e com os teus ouvidos atentos às nossas orações. É para a glória do teu nome, Senhor, que nós oramos e abençoamos o seu filho, o seu lar, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Forte abraço. Amém. E até o próximo programa, se assim o Senhor nos permitir. Sejam bem-vindos à Vivid Internet Fibra Ótica. A conexão com o mundo passa por aqui. Planos a partir de R$ 65,00 sem fidelidade. Liberdade para a troca de plano quando você desejar. Vivid, referência em velocidade, tecnologia e suporte. Até 300 megas para você e sua empresa. Vivid Internet Fibra Ótica, Caetanópolis e Paraupeba. 31 99904 1191 e 99509 4407. Mobiliadora Cristelli, móveis de qualidade para sua casa. Quarto, sala, cozinha e escritório. Sofás de várias cores e modelos. Mobiliadora Cristelli, planos especiais de pagamento. Rua Teófilo Otoni, 1116, Centro 7 Lagoas. 31 3771 9335. Bazar Esporte, uma empresa com mais de 70 anos de tradição. Tudo em material esportivo, bolas, troféus, medalhas, chuteiras e tênis das melhores marcas. Camisas oficiais do time do seu coração. Só no Bazar Esporte você personaliza o uniforme para a sua equipe com elegância, qualidade, estilo e preço imperdível. Se a concorrência conseguir anunciar por menos, o Bazar Esporte cobra a oferta e você ainda pode pagar em até 6 vezes no cartão. Não deixe de conferir. Bazar Esporte, o seu esporte começa aqui. Estacionamento próprio ao lado da loja. Monsenhor Messias 215, 7 Lagoas. Drogaria Jerezim. Se você procura por variedade em medicamentos ou perfumaria, a Drogaria Jerezim tem. Bom atendimento, descontos e ótimos preços, a Drogaria Jerezim também tem. A diferença é que somos de Paraopeba. Temos tradição e você conhece. Drogaria Jerezim, de Paraopeba para Paraopeba. Entregamos em domicílio. 31 3714 1017 ou 99772 3220. Avenida Dom Cirilo, 247 Centro.